Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje você vai ter uma aplicação para utilizar em seus projetos microcontrolados, que basicamente é uma interface para leitura profissional de botões. Quem nunca teve dificuldade em fazer a leitura correta de um botão em um projeto com microcontrolador? Comente aqui embaixo. Deixe o seu like também, e esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Quer um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Entre em contato e veja toroid.com.br, faça sua cotação, e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, invista em componentes e utilize WR Kits como cupom de desconto na Tiger. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu inicio aqui com o hardware do projeto. Então nós temos um PIC 12F629. Eu selecionei esse PIC, mas eu já adianto para você que o projeto que eu vou demonstrar aqui é um conceito que será portável para diferentes microcontroladores. Quer utilizar um PIC maior? Pode utilizar. Quer utilizar um AVR? Pode, ou outros, STM32, MSP430 e por aí vai. O seu Arduino também, quem gosta do Arduino, porque a ideia é pegar esse conceito. Mas aqui eu indico um processador que você possa utilizá-lo como interface para um projeto maior. Significa que nós teremos os botões, que eu estou utilizando 4 para exemplificar, mas podem ser N botões, de acordo com as entradas do seu processador. E nós teremos um processador principal que receberá as informações através de uma via de dados e uma via de sincronismo. Com 2 fios, você conecta N botões, dependerá da interface de hardware que você vai selecionar. No caso do PIC 629, até 4 botões você pode utilizar. Eu utilizei botões comuns, chaves normalmente abertas, com resistores de pull-up. Então aí terá sua interface. Quando você clica e solta no botão, ele envia um sinal de dados e um sincronismo para que o processador principal leia esta informação e processe a ação que você quer para o botão. Qual é a grande vantagem disso? Uma delas é a economia de pinos do nosso microcontrolador. Aqui eu tenho 4 botões e 2 fios, mas eu poderia ter 10 botões e ainda assim utilizar apenas 2 entradas no microcontrolador principal. Uma outra grande vantagem que temos é que o algoritmo de leitura dos botões está todo neste processador auxiliar. Outra vantagem, o debouncing do botão, ou seja, para evitarmos o ruído dos contatos mecânicos, normalmente fazemos isso com um delay em software, está aqui. Então nós não temos nenhum delay atrapalhando o processamento principal. Seu microcontrolador principal, que conterá uma interface HM com display, por exemplo, ou qualquer outra coisa, algum robô também pode ser, ele não terá um delay atrapalhando o processamento. Sabemos que rotinas de delay, elas interrompem o processamento, pois o processador fica congelado ali até fazer todo o processamento daquelas instruções do delay. Então estas são algumas das vantagens que essa interface vai lhe trazer. Eu fiz um software também, eu já vou explicar ele para você, o mais portável possível, visando a maior portabilidade possível. Então você, com praticamente nenhuma alteração, conseguirá utilizar esse software com qualquer microcontrolador. Então, de novo, a interface que você vai utilizar pode ser a partir de qualquer microcontrolador, vai depender do número de botões que você quer, basicamente. Tá entendido? Esse é o circuito de interface, não tem mistério nenhum, capacitor de desacoplamento, PIC 12F629. Mas eu fui além, eu fiz o software de leitura também para você utilizar no seu projeto. Então basta adaptar o software de leitura para o processador principal que você estiver utilizando. Um PIC 18F, um AVR maior, um STM32 e por aí vai. Aqui nesse caso eu implementei em outro PIC 12F629. Ele recebe o sinal de sincronismo e de dados e vai trocar o estado de um dos LEDs aqui. Se eu clico no botão 1, eu inverto o estado do LED 1, ou seja, clico uma vez o LED liga, clica de novo o LED desliga, e assim para cada botão. Botão 2, LED 2, 3, 4, 4. Para validarmos o funcionamento. Então nós temos uma conexão de dados, então o dado conecta aqui,
Mesma label, existe um fio físico na prática interligando, já sabemos disso. Sincronismo, saída de sincronismo da interface vai na entrada de sincronismo do circuito receptor. Esse aqui seria o seu processador principal. Poderá ser qualquer um, vai de acordo com o seu projeto. E aí as labels aqui para conectar os atuadores e as labels dos botões. Botão 1 vem aqui ligado no GP2, botão 2 no GP3, 3 no 4 e 4 no 5. Selecionei desta forma, lembrando que o pino de reset está sendo utilizado como uma entrada digital, então no Fuse Bit eu desabilito o Master Clear deste microcontrolador para permitir o uso de até 4 botões. Então temos estas 4 entradas e essas 2 saídas. Os dados e o sincronismo. É um protocolo extremamente simples, você vai ver já funcionando na prática. Então o hardware é esse. Como você viu, o hardware é bem simples, mas permite várias aplicações para você. Eu vou abrir aqui, eu estou com o microC aberto. Esse é o software de recepção. Eu vou fechar e vou abrir primeiro o de transmissão. Todos os arquivos estão para download aqui embaixo. Fiz em linguagem C, eu lembro que os nossos cursos estão em promoção de Black Friday, novembro 22 é o cupom para 50% de desconto. Tem linguagem C, linguagem C++, tem vários microcontroladores, veja na descrição e invista no seu conhecimento. Mapeamento de hardware, dados, sincronismo, botões e chamei de PIO de port aqui. Isso você pode utilizar. Então vamos supor que você utilize um PIC 16F628A e vai controlar no port B. Então você substitui o de PIO por port B. Então, criei uma constante simbólica para os ports do processador que você for utilizar. 2 funções, uma para enviar o sinal conforme o botão, que vai ser em número de pulsos. Então eu clico no botão 1, ele envia um pulso e mais um pulso de sincronismo para indicar que a transmissão finalizou. Eu clico no botão 2, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos. E sempre termina com o pulso de sincronismo. Assim o software de leitura fica mais simples de implementar e eu consigo saber quando terminou uma transmissão de um botão. Esta função ela faz a leitura do meu teclado, que são os 4 botões. Então eu passo o port, passar o endereço do port através deste ponteiro aqui. Eu vou passar o número do pino, eu vou passar um número que seria uma espécie de ID do botão. Botão 1, número 1, botão 2, número 2. Isso foi feito para deixar esta leitura genérica e o algoritmo o mais enxuto possível neste PIC aqui, neste processador. Nós temos então que desabilitar os comparadores internos com esse registrador CMCON. Eu sei de tudo isso com o datasheet do PIC. Temos também curso de datasheet na promoção, veja aqui embaixo. Configuro as minhas saídas digitais, dados e sincronismo, e inicio elas em 0. E aqui eu aguardo 100 milissegundos para que tudo fique estabilizado. No loop infinito nós chamamos a função para enviar o sinal conforme o botão pressionado. Então, conforme o botão que o usuário pressionou. Inclusive está aqui. Essa função ela tem a variável btpress, para indicar o botão pressionado, e ij, que são variáveis de iteração para laços for. O retorno de keyboard, então eu passo para keyboard o port, que nesse caso é o de PIO, passo a label do botão que eu quero ler, então o pino digital do botão que será lido, e a ID do botão, número 1. E aí eu vou comparar com o caractere 1. Selecionei o algoritmo desta forma, configurei assim, keyboard retorna um char, então estou lendo um caractere. Comparo com 1. Se for igual a 1, foi pressionado e solto o botão 1. Tudo que eu faço para anti-bouncing está aqui nesta função que você já vai entender também. Quem acompanha o canal já viu algo semelhante. Mas essa está o mais genérico possível para você aproveitar em outros processadores. Botão 1 foi clicado e solto, eu armazeno 1 em btpress. E assim para os demais. 2, 3, 4. Se btpress é verdadeiro, significa que houve um clique de botão. Vou enviar estes pulsos. Eu faço um for conforme o número de btpress.
Se foi o botão 3, ele vai fazer 3 vezes essa repetição, que é o liga-desliga da minha saída digital de dados. E eu selecionei o tempo de milissegundo. Então, é um tempo ok, tranquilo, para qualquer microcontrolador ou processador fazer uma leitura digital, esse tempo de 1 milissegundo. Terminando isso, eu vou enviar um pulso de sincronismo. Está aqui. Na realidade, a variável J está sobrando, acabei de me dar conta. Eu fiz um teste aqui com ela, não foi necessário usar depois. Está sobrando aqui, pronto. Já eliminei, então não precisamos dela. Só a I mesmo que eu vou utilizar. Então o software que vai para você para download já está atualizado. Tranquilo, envio o número de pulsos conforme o botão pressionado. E por fim, um pulso de sincronismo na saída de sincronismo para indicar que eu completei esse processo de clica e solta. Então temos um botão para ser lido pelo processador principal. Função keyboard, para encerrar esse software de transmissão, ela retorna um caractere. Então recebe o endereço do port, recebe o número do pino e recebe a ID do botão. Eu tenho aqui um registrador auxiliar de flags que vai armazenar o status do botão. Então perceba que quando o botão for pressionado, esse if aqui, eu estou inserindo o nível lógico baixo na entrada digital. Esse if será verdadeiro. Eu faço o teste do port com o bit específico do port que está indicado pelo pino passado como parâmetro para a função para a leitura correta do botão. Nesse caso eu vou ligar um bit desta variável flags. Qual bit? O bit conforme o ID do botão. Então aqui eu separo em bits esta minha variável char. Isso é um recurso muito útil para processadores com memória limitada. Logo, quando a flag é verdadeira e eu detectar que tem um estado verdadeiro na entrada digital, que é esse teste desse segundo if aqui, e esse é o teste daquele bit específico da flag ser verdadeiro, conforme o ID do botão, ele processa esse if, que faz o quê? Limpa o bit da flag, trata o botão. Então aqui eu tenho 120 milissegundos para o meu anti-bouncing. Esse 120 não vai atrapalhar o processador principal, pois ele já recebe os pulsos filtrados, sem erro. Então não vai ter erro de leitura, isso é super tranquilo. Então é sensacional esse algoritmo. Eu deixo tudo a tarefa dessa interface, para fazer a leitura e o tratamento e o anti-bouncing do botão. E eu vou retornar o ID específico, que é o caractere 0, a partir do caractere 0 somado com o número que eu passei. Se é o botão 1, eu vou retornar o caractere 1, pois a partir do caractere 0 mais 1 inteiro é o caractere 1. Lembre disso. E aqui eu tenho a famosa lógica de clica e solta, que também nos ajuda a eliminar possíveis problemas de bouncing. E a partir dela você também poderia implementar o sistema de pressiona e mantém pressionado e efetua outra ação. Aí fica a seu critério, caso prefira. Software de transmissão é esse. É um software muito bem pensado, estruturado para que você consiga portar para outros microcontroladores sem dificuldade alguma. Só precisa basicamente modificar essa função de delay conforme o compilador que você está utilizando, mas no mais não serão necessárias alterações, aqui pelo menos nas funções implementadas. Certo, vamos agora ver a leitura. Vou fechar o projeto, vou abrir o do receptor. O receptor tem a entrada de sincronismo em GP1 e a entrada de dados em GP3. Perfeito? E os demais são saídas de LEDs. Meu port é o GPIO. Eu tenho a função de leitura, que ela recebe o port, recebe o pino de dados e o de sincronismo. E eu tenho aqui uma função que vai receber o número do botão. E esta função func é a que efetua a ação do botão propriamente dita. Nesse projeto eu apenas estou trocando a saída do LED conforme o botão clicado, que seria o processador principal do projeto. Mas no seu projeto, vamos vir aqui direto nela,
depois eu explico o resto. Olha que simples, é um switch que faz a leitura do parâmetro recebido aqui. Caso 1, ele inverte o LED 1, caso 2, LED 2, LED 3, LED 4. Então aqui no caso 1, você poderia chamar uma outra função, ou você poderia incrementar o conteúdo de uma variável. Se for uma interface HM, ajuste de brilho, ajuste de PWM, ajuste de contraste, ajuste de volume, por aí vai. Então você incrementa o conteúdo ou faz o que você quiser. Então chama uma função diferente que faz um processamento diferente. Aí é conforme o projeto do seu processador principal. Voltando aqui, nós temos, de novo, não vamos usar os comparadores. Configurei as duas entradas que eu vou precisar aqui, GP1 e GP3. Inicializei o GPIO, um delay de 100 mili para estabilização, e no loop infinito eu chamo a leitura do teclado, read keyboard, passo o endereço do port, passo o pino de dados e o pino de sincronismo. Só. Na leitura de teclado, aqui está sobrando código. Mais um teste que eu havia feito. Aí, agora está certo. Então, na leitura aqui, temos o reconhecimento do número de pulsos. É muito simples. Tenho aqui uma variável de flags para eu identificar uma borda de subida. Então, o algoritmo é semelhante do clique e solta. Aqui eu tenho uma borda de subida para o pino de dados e aqui do pino de sincronismo. O que acontece? A cada borda de subida do pino de dados, eu incremento BitPress, que é este contador local aqui. Se eu pressionei o botão 3, BitPress será incrementado 3 vezes. E eu vou transferir esse valor para o BTnum. BTnum conterá 3. Então, no pulso de sincronismo, seria a borda de subida da entrada de sincronismo, que é esse algoritmo aqui, eu vou chamar a minha função passando o BTnum. Então, tomando como exemplo 3, eu passo o 3 para a função, que é inverter aqui no case 3 o LED 3. De novo, a função do seu projeto vai conforme você quiser. Por fim, eu limpo os dois contadores aqui, BitPress e BitNum, para uma nova leitura. Interessante demais, simples demais. De novo, essa função aqui está bem genérica para você utilizar nos mais diversos processadores. Vamos para a prática agora, ver tudo isso aqui funcionando. Venha comigo. Circuito montado na protoboard, os dois PICs aqui, o de interface e o de recepção. Bem simples a montagem também. Os 4 botões estão aqui, então não tem erro. Aqui está a via de dados, via de sincronismo, e veremos também no osciloscópio funcionando. Se eu clico e solto o botão 2, eu tenho o LED 2 aceso, LED 2 apagado. Botão 3, botão 4, botão 1. Então eu posso, obviamente, ligar os LEDs de forma sequencial, como eu desejar aqui. Isso simboliza a função sendo processada, como você sabe. Então nós temos aí o funcionamento correto. Veja que não ocorrem falhas aqui nos cliques, uma vez que nós estamos fazendo um tratamento dedicado nesse processador aqui. Então não tem aquelas falhas que muitas vezes ocorrem em projetos de reconhecer mais de um clique, por exemplo. Então está bem funcional aqui. Eu consigo trabalhar de forma bem ágil, como você está observando no meu teclado. Antes de mostrar as formas de onda, eu aproveito para lembrar que os cursos estão na promoção. Eu já falei, mas não custa relembrar. Novembro 22 é o cupom, está na tela para você. Invista no seu conhecimento, 50% de desconto. Quer criar projetos como esse a nível profissional em programação e hardware de microcontroladores? Tem vários cursos aqui, linguagem C, C++ e vários microcontroladores. Dê uma conferida e aproveite antes que acabe a Black Friday WR Kits. Formas de onda, eu vou clicar aqui em Alto, dar um single, clico no botão 1, temos um pulso e temos o pulso de sincronismo. 1 milissegundo por divisão, ocupa uma gratícula horizontal, então está correto. Novo single, agora para o botão 2.
Show, 2 pulsos e 1 de sincronismo. Botão 3, 3 pulsos e 1 de sincronismo. E por fim, o botão 4, 4 pulsos e 1 de sincronismo. Então, como você pode observar, está funcionando o nosso protocolo. Aqui um protocolo incrivelmente simples para fazer a leitura desses botões. E agora você pode aproveitar para os seus projetos. Eu aproveito e pergunto, você utiliza algumas das aplicações que já apresentamos aqui em clássicas ou em outras videoaulas? Já utilizou para algum projeto seu? Deixe aí o seu depoimento, eu vou gostar bastante de saber. Isso até me estimula mais de compartilhar outras aplicações a nível profissional com todos vocês aqui. E é isso, tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Aproveite a Hotmart, as promoções de Black Friday, cursos WR Kits, invista no seu conhecimento e deixe seu comentário aqui com o feedback de sempre. Chegamos ao final de mais uma clássica, deixe aquele like, se inscreva aqui no canal, seja membro WR Kits, clique em seja membro, veja todas as vantagens. Muito obrigado a você, membro, que nos ajuda a manter esse projeto e também continue maratonando os nossos vídeos, aqui são mais de 3.500 e publicamos praticamente todo dia novidades para você. Tá certo? Se inscreva aqui, ative as notificações, o de sempre. Tenham todos um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.